nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia. Neste dia de sexta-feira, dia 20 de setembro, em que a Igreja celebra a memória obrigatória dos santos André, Kim Tong e companheiros mártires. Aí onde está, ora conosco ao Deus da vida, o Senhor dos Senhores, aquele que dá sentido à nossa existência. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte da graça, iluminai o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito e todo o nosso ser, para que toda a nossa atividade tenha em vós o seu princípio e em vós o seu fim. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, ia Jesus em seguida de cidade em cidade, da aldeia em aldeia, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-no os 12 e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demónios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a profundidade de um texto não está na quantidade de palavras que o texto possui. A profundidade de um texto não está na quantidade da sua organização sintática e morfológica. O valor de um texto está na mensagem, sobretudo, que pretende transmitir. E isso sabemos estudando grego. Não sou um especialista em grego sequer, mas tive a graça de estudar durante 3 anos a língua grega, né? E também tive a graça de estudar 2 anos, quase 3 anos também o latim. E algo pude aprender, que os textos do Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, que foram escritos em gregos, no entanto, não pertencem àquele conjunto de textos elaborado com uma certa eloquência do ponto de vista linguístico, semântico, morfológico, né? Não estão dentro deste âmbito. Aliás, o grego com que foi escrito a Bíblia, ou seja, o Novo Testamento, é chamado de koiné, ou seja, a língua comum. Era a língua que o povo falava. Não era o grego dos eruditos, não era o grego de Sócrates, não era o grego dos grandes filósofos de Platão, de Aristóteles, não, é um grego muito pobre. Mas, no entanto, a mensagem que este texto do Evangelho possui é 100 vezes maior do que qualquer escrito de Sócrates, de Platão, de Parménides, de qualquer outro filósofo pertencente à língua grega, por exemplo. Porquê é que digo isso e porquê é que vou buscar este exemplo, caro irmão e cara irmã? Apenas por uma razão óbvia. É que o texto que acabamos de ouvir é breve, mas é poderoso. E é poderoso porque este texto
vem colocar à tona a importância que Jesus dava às mulheres no seu ministério, a importância que Jesus dava ao ser humano na sua complexidade e na sua complementariedade, ou seja, na complexidade, porque nós somos seres iguais, mas também somos distintos. Somos iguais em dignidade, homem e mulher, Deus os criou. E aqui vale a pena chamar à tona o livro do Cardeal Escola, que é lindo, pelo menos há uns anos atrás quando li, e usei outras vezes para fazer catequeses sobre esta realidade, homem e mulher, e perceber então a beleza e a complexidade na complementariedade de como Deus nos criou. E, portanto, Jesus vem sublinhar isto num contexto em que a mulher, como sabemos, era menosprezada, era colocada em segundo plano, era colocada de parte. Jesus vem exatamente restaurar a condição da mulher na sociedade. E por isso Jesus não tem qualquer estereótipo, não tem qualquer preconceito em poder conviver com pecadores, com as mulheres, com aqueles que são marginalizados da sociedade. Mas há algo importante neste tempo em que muito se prega contra o preconceito, contra a discriminação, seja a discriminação racial, seja a discriminação pela orientação sexual, se quisermos usar essa expressão. Não sei se é a mais correta, aqui teria de chamar a minha amiga Vanessa ou então a doutora Diana, mas usando essa expressão, quero apenas dizer que neste contexto em que vivemos é importante sublinhar que Jesus a acolhia para transformar, e não é exatamente aquilo que acontece ou que os movimentos LGBT ou outros pretendem, ou seja, pregam uma igualdade, ou seja, que Jesus não discriminava, mas esquecem-se muitas vezes que Jesus não discriminava e não colocava ninguém de parte, mas contudo, e sublinho, mas contudo, podia a conversão. Ou seja, quando lemos as cartas de São Paulo, nós percebemos literalmente que existe uma conduta reprovável, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista sexual, seja do ponto de vista ético. Então, hoje nós temos um problema com os cristãos. O grande problema dos cristãos de hoje é que eles querem ser cristãos, ou que queremos ser cristãos, sem assumir a responsabilidade que este nome comporta. Ou seja, a palavra cristão ou credo deste nome comporta uma ética muito própria, uma moral própria. E, portanto, todo aquele que diz ser cristão deve procurar e esforçar-se a viver a maneira de Jesus, segundo os preceitos e os mandamentos de Jesus. Quando nós dizemos que amamos a Deus, São João nos ensina que amar a Deus significa cumprir os seus mandamentos e, portanto, os mandamentos de Deus não são aqueles que me convêm, não são aqueles que me agradam. Os mandamentos de Deus são todos os mandamentos ensinados por Jesus, através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos. E, portanto, se nós quisermos realmente ser discípulos de Jesus, então é importante assumirmos essa postura na nossa vida, de que há coisas que não nos agradam, porque fomos criados num contexto, numa mentalidade completamente adversa aos mandamentos e a tudo que seja moral e a tudo que seja ético e a tudo que seja princípio, normas e valores. Então, nós que nascemos e crescemos num contexto, numa sociedade pautada por estes valores, então, assumindo o cristianismo, ou seja, assumindo a palavra de Deus na nossa vida, e nós tomarmos consciência de que somos cristãos à maneira de Jesus Cristo, então devemos renunciar a tudo aquilo que é contrário
a este nome de cristão. Por isso, como não recordar as palavras de Santo Inácio de Antioquia, que dizia: é melhor ser cristão sem dizer do que dizer sem serlo. Então é importante nós percebermos isso. E este discurso, a propósito deste texto, que acompanhavam Jesus, os 12, ou seja, os apóstolos, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E termino aqui com esta nota. Continua a existir demónios, continua a haver espíritos impuros, continuam. Eu acho que o grande drama está sobretudo na falta de fé. Ontem falava com alguém dentro do cerco de Jericó e dizia exatamente isto, que o grande problema hoje da Igreja no Ocidente é a falta de fé. É a falta de fé, porque já não se tem fé, então não se quer compromissos, não se quer assumir compromissos com o Deus da vida, com o Senhor dos Senhores. Minha irmã e minha irmã, não sei em que pé é que tu estás, mas o Senhor hoje nos convida, então, a sermos como estas mulheres que se deixaram-se curar pela palavra e pelo amor de Jesus. Que eu e tu nos deixemos também tocar e transformar pela palavra de Deus da vida. Esta palavra que é vida, esta palavra que é amor, esta palavra que é fogo, esta palavra que é água, esta palavra que é serenidade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.